Fundo preto com letras brancas. Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Fundo preto com a logo da Defensoria Pública do Distrito Federal. Sala ampla com 2 pessoas sentadas atrás de uma mesa. À esquerda do vídeo, o defensor público do Distrito Federal, o Emer Esbon Silva. Homem branco, vestindo camisa branca e paletó escuro. Ao seu lado direito está sua cadeira de rodas. E na direita do vídeo, a defensora pública do Distrito Federal, Bianca Cobucci Rosieri, mulher branca, vestida com a blusa azul. Eles estão a 1,5 metro de distância e retiram suas máscaras. No dia 21 de setembro, comemoramos o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E essa é uma iniciativa muito importante para dar visibilidade à causa e também para que sejam promovidas ações em prol das pessoas com deficiência. E você sabe como que a Defensoria Pública atua na proteção das pessoas com deficiência? Em primeiro lugar, precisamos lembrar que a Constituição Federal estabelece que a Defensoria tem a missão de prestar orientação jurídica, de promover os direitos humanos e de fazer a defesa em todos os graus, tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos das pessoas que precisam. E sempre priorizamos a busca de uma solução adequada para o conflito, que seja extrajudicial, porque ela é mais célere. E isso é muito importante porque as próprias partes envolvidas no conflito podem decidir como resolver aquele problema. Exatamente. Na Defensoria de Atendimento Inicial do Gama, por exemplo, nós tivemos um caso em que um supermercado, ele colocou no passeio, na calçada, e incluindo a parte do passeio, que é a parte destinada aos pedestres, ele colocou aqueles carrinhos de compra ocupando esse espaço. E as pessoas tinham que se desviar e uma dessas pessoas era uma pessoa cega, e que ela tinha que então se desviar pelo meio do estacionamento e correndo inclusive mais riscos do que as outras pessoas, embora todas elas correndo risco. E essa demanda chegou até a Defensoria Pública, nós poderíamos ter judicializado a questão, já que era um direito garantido por lei, que a faixa realmente de passeio nas calçadas precisam estar desobstruídas, e quando houver uma obstrução necessária tem que ter desvio e tem que ser sinalizado para a pessoa cega, e não aconteceu. Mas, ao invés de judicializarmos, nós entramos em contato com o supermercado e eles prontamente reconheceram o erro e desobstruíram a calçada, e um exemplo de uma solução extrajudicial amigável com a intervenção da Defensoria Pública. Fundo azul com letras brancas. Como funcionam os atendimentos da Defensoria Pública? No Distrito Federal, a Defensoria Pública, para melhor organizar os serviços oferecidos à população, divide os trabalhos em núcleos locais e núcleos especializados. É importante saber que todos os núcleos atuam na proteção das pessoas com deficiência. Por isso, aqueles que tenham seus direitos ameaçados ou violados devem procurar o núcleo da Defensoria Pública mais próximo da sua residência. No Gama, por exemplo, como exemplo dessa atuação individual, eu sou defensor público de atendimento inicial. E nós fazemos atendimento civil e atendimento de família, atendimento de violência doméstica. E dentre os atendimentos físicos, atendemos as pessoas com deficiência. E recebemos também recentemente um caso de uma senhora que é cadeirante, ela usa cadeira de rodas, e ela precisou fazer uma viagem para um lugar bastante longe no Brasil, uma viagem de 23 horas, e ela comprou a sua passagem de ida, a sua passagem de volta, e quando retornou, ela nos procurou e relatou de um constrangimento muito grande. O ônibus não era adaptado, o ônibus não cumpria as normas de acessibilidade nem da legislação e nem da ABNT aplicável, e por causa disso ela teve que, às 23 horas de viagem, ela ficou impossibilitada de fazer uso do banheiro, seja do banheiro do ônibus ou de embarcar e desembarcar para usar banheiro naquelas paradas que o ônibus faz. Ela teve que urinar numa garrafa PET improvisada pelo seu marido, e o marido tampava com um lençol ali para que as outras pessoas não vissem, para dar um mínimo de privacidade, e ela então urinava na garrafa PET e ele então descartava o material no banheiro do ônibus. E então, com todo esse constrangimento, nós ajuizamos uma ação e ela foi indenizada pelo dano, para compensar um pouco de todo esse constrangimento, essa dor emocional que ela sentiu durante esse trajeto, essa viagem. Com relação à atuação dos núcleos especializados, eles existem para atuar quando houver uma situação específica de vulnerabilidade,
mas também para atuar quando esse trabalho precisar ser feito de forma coletiva, como, por exemplo, no acompanhamento de políticas públicas, na defesa de interesses gerais. Então, um dos casos que aconteceu recentemente foi a atuação do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, por meio de uma recomendação à CODAB com relação à inscrição no programa Morar Bem. E a CODAB, atendendo à recomendação da Defensoria Pública, resolveu estender o prazo de inscrição e conferir acessibilidade nesse processo. Fundo azul com letras brancas. Como efetivamente se dá o atendimento da pessoa com deficiência? Para a Defensoria Pública cumprir com seu papel de defesa das pessoas com deficiência, além do ajuizamento de ações, é possível o encaminhamento da pessoa para a rede de proteção, como, por exemplo, para os órgãos de assistência social, segurança pública, saúde, educação, entre vários outros. Essa atuação em rede, integrada e colaborativa, fortalece o cumprimento efetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inclusive, o Emer atuou em um caso de destaque que ilustra muito bem a atuação em rede. Exatamente, foi um caso em que uma gestão anterior, não foi do atual governo, uma gestão de um governo anterior, eles contrataram e executaram uma duplicação de uma avenida no Gama. E só que quando terminou a obra nós constatamos que não se havia cumprido as normas de acessibilidade. Não tinha piso tátil na calçada, não tinha rampas de acesso para as cadeiras de rodas. E então nós tentamos resolver administrativamente, não conseguimos, e numa atuação conjunta com o Ministério Público de Contas, nós ajuizamos um processo no Tribunal de Contas e, como desfecho desse processo, o então presidente da Novacap, que é a empresa pública que executa essas obras aqui no Distrito Federal, ele foi pessoalmente multado a pagar uma determinada quantia por não ter contratado a execução de acessibilidade naquela obra. Esse precedente do Tribunal de Contas ele é interessante porque ele é didático. Os próximos gestores, os próximos presidentes, os próximos administradores que vão fazer contratações como essas, eles tendem a ter mais cuidado para não deixar de cumprir, para não incorrerem também nessa ilegalidade e acabarem tendo que pagar também multas. Até mesmo porque a acessibilidade é uma garantia prevista em lei. Então, ela tem que ser observada por todos, inclusive pelo poder público. Exato. Infelizmente, é muito comum o desrespeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência e o desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência. Por isso que é importante procurar a Defensoria Pública. Exato. E é importante lembrar que mesmo nesse período de isolamento social, a Defensoria está trabalhando, os defensores e as defensoras estão trabalhando, os servidores e servidoras trabalhando, e você pode procurar a Defensoria, mas não procure no fórum ou no lugar onde ela está. Durante o período de isolamento, no site da Defensoria, www.defensoria.df.gov.br, assim que você abrir na parte de cima, vai ter um link para você identificar e localizar o telefone, o WhatsApp do defensor ou da Defensoria ou da defensora, com atribuição para atender o seu caso. Fim do vídeo. Para mais informações, acesse www.defensoria.df.gov.br.